Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Eu? Sou eu. Quem vocês quiserem que eu seja. Vai lembrando que eu sou uma pessoa humana. Quem sou eu? Bom, eu me chamo Caio, tenho 29 anos, sou um cara trans, sou uma pessoa que sempre vou em busca dos meus sonhos e graças a isso hoje eu faço parte de um grupo que eu amo mais que tudo. Mediante a isso, eu só tenho mesmo a agradecer e torcer para que as mesmas pessoas, ou outras pessoas na verdade, tenham a oportunidade e a chance que eu recebi. Me chamo Sasha, né? Tenho 20 anos, sou natural de Recife. E minha experiência em São Paulo foi um pouco complicada, mas consegui vencer algumas barreiras. E atualmente eu trabalho em Pinheiros, numa guioseria, né? Que é de comida orientais, isso tudo. Meu nome é Aimee, eu vim de Minas Gerais e eu iniciei minha transição há 3 meses. Sou formada em jornalismo, sou mulher trans e já há algum tempo eu tenho uns percalços no mercado de trabalho. Eu sou a Samantha Mello, tenho 38 anos, sou do Pernambuco, moro aqui em São Paulo há 20 anos. Cheguei a ficar na casa da minha família uns 6 meses, depois voltei, dessa última vez. Aí foi da onde eu começou a minha transição. Estava trabalhando no serviço funerário, aí da onde, quando eu comecei a me harmonizar, fazer a transição, eu comecei a descobrir à noite. Aí fiquei um pouco curiosa, aí eu fiquei durante uns 2 anos trabalhando como um garoto de programa, profissional do sexo. Foi da onde eu comecei a descobrir a droga, comecei a descobrir também a máfia da noite para sobreviver. E da onde, quando eu me vi, eu estava completamente alucinada pela noite. Eu sou Paola Valentina Xavier, mulher trans com muito orgulho nesse país preconceituoso, ativista militante da causa LGBT e atualmente produtora cultural do Museu da Diversidade Sexual. Bom, eu, Paula Beatriz, sou uma mulher transexual, negra, da periferia, umbandista. Mas de todas essas denominações, o que eu mesmo sou, na verdade, é uma pessoa humana, como todas as outras pessoas humanas. Né? Tenho já 48 anos, formação magistério, letras, pedagogia, 2 pós-graduações. Sou diretora na Santa Rosa de Lima há 16 anos, mas de direção eu já tenho 21 anos. Meu maior cuidado sempre na educação é com as questões mesmo, questões de gênero, da diversidade, preocupação com a alfabetização, né? E principalmente, se vai ter um desenvolvimento cognitivo, a gente precisa, antes desse cognitivo, verificar o emocional, tanto do profissional quanto das nossas crianças, nossos adolescentes, jovens e adultos. Onde eu trabalho, eu sou a única pessoa que é travesti, né? Então, assim, o restante é tudo homem, então pra eles são muito novo, né? Trabalhar com uma pessoa como eu, sou uma pessoa normal. Então, assim, eles vão passando a experiência deles pra mim e eu vou passando a experiência minha pra eles, né? Que isso é o importante de tudo, o respeito, né? Minhas experiências profissionais se dividem em 3 momentos. O momento que eu tive um salão de beleza no interior do estado de São Paulo, porque era o que a sociedade nos coloca para que a gente faça, né? Eu acho que, como somos da comunidade LGBT, a gente tem que ser maquiadora, estilista, cabeleireira. E foi o que eu fiz a princípio, porque eu precisava de dinheiro. E depois deixei tudo para trás e segui para São Paulo. E aqui em São Paulo eu fui a garota do telemarketing,
Por quê? Porque nós estamos escondidas. Ninguém nos vê, então esse é o mercado de trabalho que nos compete. E claro, para muitas meninas, o mercado da prostituição. E atualmente eu tenho a profissão como produtora cultural, mas foram escadas árduas para serem subidas e alcançadas. A área de call center, ela é uma área bem colorida. Então, você vê de tudo, né? É um lugar que ali você tem diversas culturas misturadas. Não existe empregabilidade trans. Não existe, assim. É muito importante a gente situar isso e situar que existe uma população trans que a gente sabe porque ninguém é cega, né? Ninguém, enfim, a não ser quem queira se cegar diante disso, né? De 35 anos de idade da expectativa de vida de uma pessoa trans. A gente tem um outro dado que é muito importante, que 90% das mulheres trans e travestis se prostituem. Então, assim, não existe empregabilidade formal, não existe empregabilidade nos lugares de sociabilidade saudáveis, né? Mas existe a empregabilidade dentro da precarização da vida e do que a sociedade considera ser abjeto, ser ruim. Isso, obviamente, eu não estou fazendo uma crítica à profissão, né, dessa população de 90%, mas é uma crítica porque há uma determinação que esses corpos só possam estar nesses lugares. E isso é um problema seríssimo. A gente vive em momentos tão difíceis que eu super entendo que a prostituição é um caminho mais fácil no momento do desespero. Eu sempre tive para mim uma questão muito minha, que me ocupa, é meu templo, e isso eu não deixaria acontecer. Mas eu sei que muitas meninas, a maioria, a gente tem uma porcentagem muito grande, quando você pesquisa isso em números, estão no caminho da prostituição. E não é porque querem, e é porque é o que tem para fazer, é como elas conseguem se manter. Isso é muito triste, isso me deixa muito triste. Mas, enquanto militante, enquanto mulher trans, eu acho que a gente pode ter esperança. O que eu posso dizer para essas meninas é que a gente pode ter esperança, que a gente está batalhando exatamente para mudar esse cenário. E que elas acreditem nelas e nesse potencial e busquem sempre o conhecimento, o estudo, as possibilidades que elas possam ter e agarrar para que esse empoderamento, que o empoderamento ele é intelectual, ele é do conhecimento, não é um empoderamento de glamour, não, é intelectual. Eu morava em Minas, né, sou de Minas, e eu morava sozinha, eu tinha o meu trabalho, mas como eu disse, eu não tinha ainda feito a minha transição, devido à questão social e econômica. Estive vivendo sozinha, trabalhando, fazendo alguns bicos, fazendo algumas atividades que me davam a oportunidade ainda de sobreviver, porque na verdade o mercado de trabalho no Brasil não tem espaço, digamos, fácil para as pessoas que são afeminadas, né? Então eu tive muita discriminação, passei por muito preconceito, tive que muitas vezes provar que você é muito mais capaz. Eu até brinco também e costumo dizer que eu tenho o meu irmão gêmeo. Porque foi esse meu irmão gêmeo que se formou no magistério, foi esse meu irmão gêmeo que se formou na pedagogia, foi esse meu irmão gêmeo que ingressou como diretor de escola, como professor na rede municipal, né? E eu, na verdade, usurpei. Parecido, nada... Em termos do nada, não, porque eu já estava, né? Porque eu acho que assim, não há uma grande mudança, porque é caráter, moral, o conhecimento já que se tinha, tudo. Isso não houve mudanças. Houve nessa personalidade, nessa questão de como eu me apresentar socialmente. E aí tem a indagação, né? Mas por que fez isso, né? Só depois, contanto que eu fiz depois da estimativa de vidas das pessoas travestis e transexuais, que são aos 35 anos. E eu comecei exatamente o processo aos 35 anos, né? Por muito medo. E um medo que ainda permanece. Para mim, hoje, no meu trabalho,
Eu não vou mentir pra vocês, eu trabalhei em rua. Foi experiência ruim. E hoje o emprego que eu tenho de carteira assinada, eu agradeço muito, porque no mundo que a gente está vivendo hoje de preconceitos, é muito difícil você chegar na empresa, entregar um currículo e ele lhe aceitar, porque você é assim. Então eles não vão lhe aceitar. Ele vai dizer, a gente tá pegando. Pega lá a massa e joga no lixo. Pra eles a gente não serve. Vocês não prestam. Mas eles têm que entender que nós somos seres humanos. Nós sentimos, né? Já passei por situações desconfortáveis, já perdi uma vaga de emprego na hora da documentação eu explicar a situação em si. Porque assim, como eu comecei a minha transição, eu não tinha minha documentação ainda retificada e etc. Então, você chega uma pessoa barbudo na sala de entrevista e a pessoa chama, né, graças a Deus, um nome que não existe mais, você fica meio que constrangido. Então você tenta ter uma conversa antes, explicar a situação. Porém, tem pessoas que não entendem. Mas hoje, graças a Deus, esse problema ele não faz mais parte do meu convívio. Graças ao Grupo Gaia, eu tenho toda a minha documentação, tudo certinho. E é algo que eu não vou precisar mais sofrer. E nem se eu precisar, um exemplo, chegar num prédio, me dá o seu RG, e a pessoa fica, tipo, olhando pra sua cara, olha pro RG, olha pra você. Então, graças a Deus, eu tive essa sorte e é a sorte que eu desejo que todos se realize, porque não tem palavras que você consiga colocar a sensação de que é você ver o seu documento ali com o seu nome e já era. A Casa Florescer significa pra mim, foi uma escola. Porque quando eu cheguei aqui, eu nunca tinha passado por um centro de acolhida. E aí depois que tudo isso aconteceu, que eu vim parar aqui, eu comecei a olhar pelo outro lado. Comecei a olhar pro ser humano. Eu tinha medo de falar, eu tinha medo de ir nos lugares. E a Casa Florescer fez isso comigo também, né? Então eu comecei a falar um pouco sobre a minha trajetória de vida. Que se eu, Samantha, eu consigo, outras pessoas também podem conseguir. Nada está perdido. Nada em nossa vida está perdido. Porque muitas vezes, quando a gente se encontra em situação de rua, eu achava que tudo estava perdido. E a partir do momento que eu comecei a falar, que eu comecei a ver a minha vida como estava quando eu cheguei aqui, e a minha vida como está hoje, eu percebi que foi uma mudança do dia para a noite. Muito gratificante, porque você se sente potente, né? Você se sente mais ativa, você se sente positiva. Mesmo que aconteça algumas coisas, você se sente mais capaz. O nosso caminho é constante pela existência. E a gente resiste porque é uma condição imposta a quem precisa existir. Então, o nosso caminho pela existência, ele é constante, desde sempre. Essa é uma longa história de muito antes da primeira diáspora. Então, nós temos um caminho constante, que é da existência, porque nossa existência diz respeito às nossas humanidades e elas não estão em negociação. Nossas humanidades são inegociáveis, então a gente resiste. Por exemplo, uma coisa essencial que a política se dá na dimensão da interferência do corpo no mundo, né? Política é você interferir na polis, na coletividade. Então tem corpos que já são políticos. Então um corpo negro, ele é um corpo político por si só, por ele estar vivo e presente. Então ele já é um corpo político. Se ele for um corpo LGBT, mas também junto a isso, enfim, tudo que destoa da estrutura normativa está construindo e fazendo política, né? Mas não a política como a gente conhece, que está nesses gabinetes, nesses espaços. É a política porque está em constante processo de negociação com o mundo. E nesse sentido, é essa política que me leva a estar nesse lugar. E o que eu estou fazendo aqui é sistematizando essa política que parte deste corpo, cultura, para a institucionalidade. E, obviamente, esse corpo, cultura, é um corpo sensível, que está sensível, aberto e pensando
por princípio e por fundamento em tudo isso que faz este corpo ser esse corpo, né? Dentro de uma dimensão coletiva, obviamente, porque isso, eu não sou negra sozinha, não sou travesti sozinha, não sou nordestina sozinha, enfim. A gente tem que estar em todos os espaços, né? Eu quero ver mulheres trans, travestis, advogadas, médicas. Eu quero chegar no supermercado e encontrar com elas. Eu quero chegar em qualquer espaço. A gente tem que existir. E a gente está existindo, a gente vai existir cada vez mais. Agora, ninguém segura. Que se a sociedade não te dá espaço para você poder expressar quem você é, você poder interagir com as pessoas, porque o trabalho, ele é uma forma de você ter autonomia de qualquer ser humano na vida, porque com o trabalho que você tem o seu dinheiro para você ter a sua autonomia individual, para você ter o seu espaço, enfim. Olha, o que eu falei para essas empresas, que elas tinham que ter uma capacitação de contratar mulheres trans, travesti e saber tratar. Muitas vezes a empresa abre uma vaga, me contrata, aí quando eu chego até a empresa, na inclusão, eu sou maltratada. Então o que eu falo para as empresas, que as empresas elas têm uma sensibilidade de tratar nós como nós somos normal. Somos seres humanos, sentimos dores. E para as empresas que não estão aceitando a gente, o que tenho para falar para eles é que eles estão perdendo, porque nós somos seres humanos, nós sabemos trabalhar. Não importa a área, se for de mecânico, se for de pintar paredes, se for de varrer o chão, é um trabalho digno, nós estamos aceitando. Não só eu, como várias. Eu acho muito importante eles abrirem a mente para esse outro lado que eles não enxergam. Eu penso que as empresas, né, que estão dando essas oportunidades de empregar travestis e transexuais, primeiramente tem que ter uma primeira visão de entender que nem todas e todos vão já ter aquela formação, aquele currículo esperado pela empresa. Por quê? Foi negado para essas pessoas o seio familiar, o escolar. Então, se ela tem mesmo essas intenções, ela tem que já ter uma outra visão de empregar, sim, porque são pessoas humanas, e aí ela investir, que com certeza, se ela investir, ela vai ter grandes profissionais. Então, tem também para estar sentada em frente a um computador, tem também para estar aplicando uma injeção, tem para estar dirigindo uma empresa, tem sim para estar recrutando. É só questão do quê? Oportunidade.